Glória a Deus, bendiciones, amados hermanos, acá la misionera Marta. Amados, nosotros vemos, não, no Velho Testamento, tudo que eles fazem, não? Todos os actos, tudo que eles fazem, tudo que é hecho aí, é hecho como profético, tá? Todos os actos são actos proféticos. E lo interessante é que o Senhor me hizo ver esse acto profético de los esparcidos em relação a los utensílios que sale de la casa del Senhor e depois vuelve para la casa del Senhor, assim como los esparcidos que são o remanente de Deus, não sale de Israel, se esparce por toda la tierra e depois vuelve. E utensílios são os instrumentos do templo do Senhor, como por exemplo em Êxodo 30, 27, diz que a mesa com todos os utensílios, o candelero com todos os utensílios, o altar de incenso, o altar de holocausto com todos os utensílios e a fuente e sua base. Assim los consagrarás e serás cosa santíssima. Todo lo que tocare en ello serão santificados. Aqui está hablando de objetos, já, de coisas, pero em verdade esse texto é um texto profético. Eles estão de uma certa forma usando esses utensílios para profetizar em relação a los utensílios que sirven a la casa del Señor no tempo de hoje, ou seja, los utensílios que vão ser utilizados para o templo del Señor, para a casa del Señor de los últimos tempos. E sabemos que o Senhor não que nos trate como objeto, mas nós somos utensílios nas manos del Senhor, somos vasijas nas manos del Senhor, somos chamados candelero também, porque em nós flui a luz del Senhor. No entanto, quando o Senhor habla a respeito de los dos testigos, habla del candelero, de los dos candeleros, de las dos oliveiras, chamando los dos testigos de candelero. E aí você vê o candelero como um utensílio também que estava aí na mesa desse determinado lugar, desse lugar santo. E estes objetos era chamado santíssimo, e que qualquer que tocara nestes objetos seria santificado por eles. Aqui está hablando de uma certa forma de los utensílios do último tempo, que serão los 144,000, que é santíssimo para o Senhor, que serão santíssimo para o Senhor, que saíram de suas terras, saíram de Israel e depois voltam. No entanto, o acto profético que acontece aqui, que os utensílios foram retirados do templo, do lugar sagrado, foram retirados e foram para um lugar de Babilônia, não? E depois volveram para o templo, volveram, vamos dizer, para a presença do Senhor. Assim é o que aconteceu com os esparcidos por las nações. Assim aconteceu com os 144,000, aonde esse texto é el retrato de lo que passou, de lo que vai passar ou está passando com os 144,000. Porque o Senhor, tudo lo que Ele hace, Ele anuncia através de los profetas, e Ele hace com actos proféticos. O Senhor nos habla de maneira tremenda para nos mostrar seus mistérios e revelar seus mistérios. Então, qual a necessidade do Senhor dizer que esses objetos eram santíssimos e eram objetos? São objetos e o Senhor considerava santíssimo, porque um objeto
como poderia um objeto ser santíssimo e eu dizer que isto é santíssimo para o Senhor, que isso é sagrado para o Senhor? Em realidade, lo santíssimo para o Senhor somos nós. Lo sagrado para o Senhor somos nós, que agora somos templo de Deus, compreende? Então somos nós lo importante para Deus, lo que importa para Deus é nós, não os objetos em si. É porque aqui ele estava fazendo uma referência profética de lo que ele ia usar no último tempo, los 144.000. Então, se você vê o Senhor falando de uma maneira simbólica de los 144.000, desse exército, e como vão servir no lugar santo, como vão servir ao Senhor, porque habla também aqui, se você analisar, você vê que é reverência a la presença de Deus, amém? Então, você vê também uma quantidade de utensílios e cada um em seu determinado lugar, exercendo sua determinada função. Em 2 Coríntios 6:16 diz: somos o altar de Deus. Somos o templo. Então está em nós todos esses utensílios sagrados e santíssimos para servir a Deus. Porque agora não necessitamos esse candelero para dar luz. Nós somos a luz. Reflejamos a luz. A luz está em nós, compreende? A luz de nosso Yeshua está em nós, reflejada em nós. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então, por isso, eu hago essa conotação de que esse retrato, não? Esse sombra e figura, não? Assim se diz? Ou seja, você vê o Velho Testamento como sombra e figura de algo profético, não? No Velho profetizando e no Novo se concluindo todo o que foi profetizado. Glória a Deus, aleluias. Então, Daniel 1:2-13 habla, né, de los que el Senhor, em Ezequiel habla de los que ele esparciu sobre as nações e diz el Senhor: os juntarei e los traeré de volta, assim como aconteceu com os utensílios. Em Daniel 1:2-13, agora sim, o Senhor permitiu que Joaquim, o rei Joaquim, caíra em manos de Nabucodonosor. Junto com ele caíram em suas mãos alguns de los utensílios. O Senhor permitiu utensílios do templo. ¿Por que o Senhor permitiu? Porque o Senhor queria nos deixar uma sombra figura de lo que iba a passar profeticamente no tempo do fim em relação a los esparcidos, em relação a los 12.000 de las 12 tribos de Israel, los 144.000, amém? Que foram esparcidos e agora o Senhor los traz de volta para servir no lugar santo. No entanto, pisa nesse lugar santo. Então, o Senhor permitiu que os utensílios caíram, não, na mão de Nabucodonosor, assim como o Senhor permitiu que esparcisse todas estas tribos e escondeu as tribos de Israel, as tribos escondidas. Glória a Deus. Los quales Nabucodonosor se llevou a assinar e puso en el tesouro del templo de sus deuses. Que passou com nós? Como tribos esparcidas por las naciones, empezamos a servir outros deuses. Assim como aconteceu com estes utensílios santíssimos, que eram santíssimos para servir no santo lugar, pero foi colocado em templos de deuses. Compreende? Assim, nós também fomos esparcidos e servimos em outro momento a deuses lejanos, a deuses
paganos, compreende? Pero el Señor nos trae de volta hacia Él, doblegados en su amor. Así hará el Señor novamente con todos los que, para todos de las tribus que esparcieron por todas las naciones. Esdras 5:19 dice, pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Entonces el propio Dios manejando todo. Y ustedes miren y dicen, si no fue el gobierno Ciro, no es el gobierno de Venezuela, no es el gobierno de Chile, no fue el gobierno de Brasil que hizo, no fue el gobierno Trump que hizo, no fue el gobierno de Israel que hizo. Amados, si no es por la voz del Señor, no se hace nada. No entanto, el Señor ordenó a Ciro, porque el Señor es que ordena todo. Él controla todo, los gobiernos están en las manos del Señor. Por más que Él manifiesta de una forma maligna sobre esta tierra, el Señor hasta el enemigo, el Señor controla para traer juicio sobre la tierra. Entonces, da misma forma que esse rei Joaquim malo sacou os objetos, o Senhor permitiu que lo sacara. E o Senhor permitiu e ordenou que Ciro reedificara o templo, a casa de Deus. E também os utensílios de ouro, de plata, de la casa de Deus, que Nabucodonosor havia sacado del templo que estava em Jerusalém, y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbassar, a quien había puesto por gobierno. O sea, fueron devolvidos. ¿Comprende? ¿Por orden de quién? Por orden del Señor, porque la palabra lo dice, por orden de Él. Por orden de Él fueron sacados, por orden de Él fueron devueltos, por orden de Él fueron destruidos el templo, por orden de Él fue reconstruido el templo. Por orden del Señor acontece todas las cosas y sucede todas las cosas. Por eso tengo que confiar en el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, amados hermanos, nosotros vemos ahí, por ejemplo, el templo de Salomón, que foi construído no ano 952 antes de Cristo. E o exílio babilônio se produjo entre os anos 586 a 538 antes de Cristo. Tempo que se conhece como o cautiveiro de Babilônia. O rei Joaquim se entrega voluntariamente. E Joaquim em hebraico significa Javé. Javé construirá, edificará. El exilio tuvo impacto profundo en la cultura y la religión y la identidad del pueblo hebreo. ¿Comprende? Entonces usted ve los utensilios saliendo, pero usted ve el pueblo también saliendo. ¿Comprende? Usted ve la primicia de Dios. Comprende? La raíz de las primicias saliendo ahí también, que somos nuestros padres, vamos dizer assim. Somos nossos familiares, ¿no? Que salieron daí e daí foram esparcidos por las naciones. E assim como o Senhor, porque o Senhor dá ordem para devolver os utensílios, para dizer, eu vou trazer, assim como trago esses utensílios santíssimos, de volta a mi templo para servir-me, eu vou trazer os meus de volta. Mesmo que vá para templos de dioses e sirva a deuses lejanos, eu los traeré de volta a mi presença. O Senhor não vuelve em sua palavra, o Senhor cumprirá sua palavra em todas as nações. Por isso devemos orar e confiar nele com toda nossa força, com todo nosso coração, porque se Ele prometeu em sua vida, Ele vai cumprir.
e se está manifestando algo que não seja bueno em sua vida, Ele está no controle. Por algo está manifestando isto, talvez para levantar-te, talvez para posicionar-te em posição de autoridade, para que compreendas que tem que repreender também algumas coisas, que tem que se levantar e se posicionar, se colocar em posição de autoridade, porque a autoridade o Senhor te deu a partir de quando bautizaste e que decidiste servir ao Senhor Yeshua como Senhor e Salvador em sua vida. Ele derramou autoridade sobre sua vida, porque através de su nome tu puedes echar fora demônios, tu puedes sanar enfermos, porque Ele está em ti. O poder dele está em ti, vive em ti. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros disminuimos el Dios que está en nosotros. Jesús está en mí. Él donó su sangre para mí. Su sangre corre en mis venas. Yo soy de Él y Él es mío. ¿Cómo voy a negar el poder de Él y no posicionarme en mi casa y reprender el malo, reprender esa enfermedad y profetizar sanidad sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia? Tenemos que, como cristianos, levantarnos y posicionarnos, porque somos utensilios santísimos del Señor. Somos templos santísimos del Señor. Amados, o Senhor, no tabernáculo, tinha um lugar santíssimo para manifestar. E não podia ser nesse lugar, porque havia várias etapas no tabernáculo. E não todo se cedia a esse lugar santíssimo. Agora Ele decidiu viver em nós e escolher-nos para ser templo santíssimo dEle. E nós, por nossa falta de compreensão, sacamos a autoridade dele de permanecer em nós e exercer o poder dele em nós e através de nós. Muitos de nós, como cristianos, não ponemos manos a nadie, não ungimos a nadie para sanidade, não oramos para nadie porque não creemos no poder que Deus nos deu. Não creemos no poder que Deus nos entregou. Às vezes somos dependentes da oração do outro porque não creemos em Deus, que Deus realmente nos santificou e opera através de nós e que nós somos templos dele. E quando nós nos miramos assim e menospreciamos a presença dele em nós, deixamos de ser o templo dele. Porque estamos dizendo para ele que não somos templo. Por mais que você disse, pero que eu não me sinto digna, me sinto pecadora todavia. É porque eres elegida del Senhor para ser templo dele, para ser utensílio nesse lugar santíssimo e servir nesse lugar santíssimo, que deverias ter valor, dar valor ao que ele te deu, porque te elegiu para ser santíssima e deveria hacer caso de la santidade que Ele está te pedindo. Dê valor a lo que Deus te entregou, a los dones que o Senhor entregou e puso em suas manos, porque eres objeto de adoração de Deus. Estás aí nesse lugar, nesta mesa, nesse altar santo eres. Era como estiver no altar santo todo o tempo. Por isso temos que permanecer santos e permanecer em santidade, porque somos instrumentos do Senhor neste mundo e para este mundo. Não somos solamente a voz, porque somos a voz que suena no deserto, somos a voz que grita no deserto, somos o llanto que chora na escuridão. Somos a luz que clareia para muitos que estão nas tinieblas, pero dá valor a isso, dá valor a lo que Deus confiou em ti e entregou a ti.
por qué menosprecia a las cosas que Dios te ha dado y te ha entregado en sus manos? Porque si Él entregó a ti, porque tienes valor para Él, sea usted quien sea. No se mire a sí mismo en menos. No tenga preconcepto de sí mismo en relación a la presencia de Dios, como no merecedora de la presencia del Señor. Podemos orar porque realmente a veces nos sentimos y decimos, Señor, no somos merecedores de su gloria, de su presencia, porque realmente somos pecadores, Padre. Pero hay gente que sí siente, que entra en esto y era como que pone una capa, una vestidura de esto, de se sentir menos, de tener complejo de inferioridad. Y el complejo de inferioridad no es de la parte de Dios. No tengo que tener superioridad, debo ser siervo. Pero el complejo de inferioridad es lo que impide a muchas personas de avanzar y de caminar. Porque el complejo de inferioridad es lo que trae vergüenza, es lo que te desanima, es lo que te saca para atrás. Cuando el Señor te pide para hacer algo, ese complejo que yo no sé hablar, que yo no sé hacer. Pero ¿quién dijo que usted que va a hablar o su boca o su voz, si el Señor dice que Él tomará su boca y usará y colocará las palabras correctas en su boca? Es Él que va a hacer. Pero lo único que tiene que hacer es santificar, es buscar santidad, es buscar la presencia de Él y decir, Señor, esme aquí. Usa-me a mim, coloca as palavras em minha boca, Padre. E quando você vea, as palavras vêm em tu mente para falar todas as coisas que necessita falar. E quando você vea, as pessoas vão dizer, mira, realmente essa palavra foi da parte de Deus para minha vida. Não foi tuya, foi da parte de Deus para minha vida. Porque as pessoas vão dar testemunho de que realmente Deus te usou como instrumento, não para vangloriar-te ou exaltar-te, mas para dar-te testemunho que realmente Deus estuvo contigo e está contigo e vai te usar. Mesmo que às vezes as coisas sejam difíceis, mas devemos prevalecer e permanecer. É evidente que o corpo vai doler às vezes, é evidente que vai vir um cansaço ou outro, pero esse tempo é tempo de tinieblas. Não estamos vivendo em tempo de luz, não estamos vivendo em tempo, estamos vivendo porque o Senhor dijo, Jesus, dijo que iba a traer a espada para nós, que não ia mais ser fácil, que as coisas não iam ser fáceis. Então, há uma luta. Há uma constância de luta. Há algo que batalha contra nós para que nós não coloquemos o mensagem ou entreguemos a mensagem. E às vezes, depois que a mensagem é entrega, vem a represália do inimigo. Pero você necessita maturar e compreender essas coisas, porque quando compreende, pode ver determinadas represálias e repreender em nome de Jesus e echar fora em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz: resisti al diablo e ele huirá de vós. Então, resistir a força do maligno, seja ela qual seja, ele vai ter que huir e ele vai huir, porque nosso Deus é maior. Nosso Deus é maior em nós. ¿Devemos tener miedo? No, no devemos tener miedo, ¿ya? Porque el miedo es una fuerza creativa que atrae a lo que nosotros tememos. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que tenemos miedo. Por ejemplo, Job nos da un ejemplo tremendo de esto, porque Job dice, lo que más temía me sobrevino. ¿Por qué Job habla de esa manera? Porque Job
Leia o texto, você vai ver Job preocupado de seus filhos. Job apresentava ofrenda ao Senhor e dizia ao Senhor: por si acaso, Senhor, se mis hijos mañana pequem contra ti, eu já te ofereço esta ofrenda para que tu perdone por pecados que eles não haviam cometido. A ansiedade de Job, o medo de Job de perder seus filhos era muito grande. O cuidado, a sua proteção. Então, Job tinha essa proteção, ele queria proteger mais que Deus. Ele estava mais a cuidado de los hijos do que o próprio Deus, porque ele não confiava totalmente que Deus já estava cuidando. Ele tinha essa sua proteção antecipada. E o que Deus hizo, ele declarou que o que ele temia, ele atraiu para ele. Somos provados nas coisas que nós tememos, porque o Senhor quer corrigir-nos, e o Senhor queria corrigir Job nisto, por mais que era justo e fiel e verdadeiro delante do altar do Senhor, o Senhor lo amava e o Senhor lo dava todo, multiplicava seus bens e tudo lhe ia bem. Sua família era grande, crescia, tinha servos e servas, tudo ele tinha. Pero em um pequeno momento, Job, de uma certa forma, não confiava plenamente em Deus para cuidar de seus filhos, ao ponto de ter essa preocupação em antecipar algo que não tinha acontecido. Os filhos não haviam pecado, pero ele estava antecipando a ofrenda em relação ao pecado que não havia cometido todavia. Então, amados hermanos, o medo que você sente atrai o que você teme. ¿Qué tiene miedo? ¿Tiene miedo de qué? ¿Comprende? ¿Tiene miedo de no ir bien? ¿Tiene miedo de quedar sin nada? ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es su inseguridad? Porque Job dijo, lo que más temía me sobrevino. Que eso no pase contigo, em nome de Jesus. Amém? Tenha confiança no Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele vai aqui direcionando porque Ele quer falar com uma ou duas pessoas e Ele ama essas uma ou duas pessoas que necessitavam essa oração, essa palavra. Amém? Então, amados hermanos, aconteceu isso. El exilio del pueblo judío, ¿no? del antiguo reino de Judá para la Babilônia por Nabucodonosor. Este período histórico foi marcado por las atividades proféticas de Jeremias. Jeremias estava aí justamente profetizando. Quem mais? Ezequiel estava justamente aí nesse tempo, no exílio, falando. E Daniel também estava nesse tempo, também profetizando. Então, onde você vai ver estes livros falando sobre isso. Por isso, esses profetas já enxergavam, compreende? Por isso, soltava essas profecias, escrevia esses textos de uma forma projetando a profecia para o fim, que no entanto, se você analisa, todas essas profecias são projetadas para o fim. Amém? Não se olvide de que a palavra do Senhor diz que não há nada novo bajo o sol, que a história se repite e vai se repetir agora. Então, Zedequias, tio del rei Joaquim, é nombrado por Nabucodonosor II como um rei. E 11 anos depois acontece outra rebelião en el reino de Judá y ocurre la tercera deportación. Y después de esto acontece la construcción del templo, donde el exilio termina en el año del reinado de Ciro. ¿Ya?
E aí, amados hermanos, se você quer ver, pode observar Esdras 2:61, Segundo de Reis 18:17, Samuel 17:27. Isso aí, esses textos, Reis 2:7, esses textos hablam de uma pessoa muito importante que trabalhou aí, que estuvo aí com o rei Davi, que é Barzilai. Neemias 7:63. Y de los sacerdotes, de los hijos de Abai, los hijos de ellos y los hijos de Barzilai. Entonces, Barzilai era sacerdote, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita, outro Barzilai, e se chamou del nome delas. Então, de uma certa forma, o nome dele desaparece aí, porque ele se empieza a chamar-se del nome de las mujeres. Já ele toma o nome como o sobrenome e empieza as pessoas a conhecê-lo por esse nome, então desaparece lá de uma certa forma na genealogia, já? Pero quem foi essa pessoa que foi esparcido também? E mira que interessante, estes buscaram seus registros de genealogia e não se achou e foram excluídos do sacerdócio. Então, eles eram sacerdotes, eles saíram esparcidos, foram para outro lugar e depois, quando eles voltam com o rei Davi, não, porque o rei Davi teve que huir por causa de seu filho que o perseguiu. Rei Davi ui. E esse Barzilai cuida de Davi. E quando ele volve, porque era tempo de Davi volver, quem leva Davi e passa por el Jordão? Esse homem, Barzilai. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Y por qué estoy retratando los exiliados, los esparcidos de las naciones y conectando con esto? Ustedes van a compreender. Entonces, usted ve que ele foi excluído del sacerdócio. Nel 65, diz assim, e lhes dijo que não conhecesse de las coisas, não comesse, não, de las coisas mais santas, hasta que hubiese sacerdócio em Urim e Tumim. Então, ele foi banido do sacerdócio, lo retiraram. Já o povo de Israel, nessa época, quando ele volve para Israel com Davi, aí eles miram e dizem, não eres sacerdote aqui, nós não há genealogia tua, não há como comprovar que tu eres geneticamente hijo de sacerdote, entonces no puede ejercer, entonces lo bane. Pero ellos en el texto afirman de una cierta forma que lo conocía y que él realmente era sacerdote, porque en el texto mismo da una información sobre esto, sutilmente habla sobre esto. Pero ¿por qué? Porque havia uma predisposição nestes corações de esconder essas pessoas, de diminuir essas pessoas, porque foram pessoas que foram esparcidas por las nações. Amém? E onde estava Barzilai? Quem é Barzilai? Aonde foi parar Barzilai? Você vai surpreender-se. Então, no 66, todos os esparcidos, já, toda a congregação junta era de 42.360 pessoas que saíram, que havia salido. Esdras 2:61 habla lo mismo, já, e no versículo 68 diz assim, e algunos de los jefes de la casa paterna, quando vinieron a la casa de Jehová que estava em Jerusalém, já, hicieron ofrenda voluntária para a casa de Deus para reedificar em seu sítio. Então, quando aqui há essa reedificação, quando empieza a reedificação, eles estão volvendo para ajudar a reedificar.
comprovando que realmente eles são judíos e que eles estão levando as ofrendas. De onde eles estão sacando essas ofrendas? De onde levaram tudo isto? Eles foram em Jerusalém para adorar a Deus, porque eles sabiam que eram judíos. Amém? Vamos ver quem são. Esdras 2:1 dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia levado cautivo a Babilônia, e que volveram a Jerusalém e a Judá, cada um a sua ciudad. Glória a Deus, aleluia. E o tempo, amados, de Jerusalém hasta esse lugar onde eles subiram era de 19 horas. 19 horas, já? De embarcação. Esdras 8:31 diz: partiram del rio Ava a fim de irmos a Jerusalém. 32. Repousaram em Jerusalém 3 dias. Mira, aí hay actos proféticos, porque los 3 dias repousaram aí. No 33, no quarto dia, passamos a la casa de nuestro Deus, la plata, el oro e los objetos. Eles estavam amando a Deus, fazendo actos proféticos também. Descansaram aí 3 dias e no quarto dia quiseram, ofrendaram lá, colocaram no altar de Deus la plata, el oro e todos os objetos. Acto profético. 35. Los exiliados vieram del cautiverio oferecendo holocaustos a Deus de Israel. E aí você vê os números também, que são todos números proféticos, já? 12 novillos ou becerros bueyes, 12. Uno por tribo de Israel ofrendaram, já? 96 carneiros, 77 cordeiros, todos esses números são proféticos, mas agora não vou a dizer. E 12 macho cabrio por expiação, ou seja, carneiro, todo para o holocausto a Jeová. No 36, e se ajuntaram e se ajudaram em la construção del templo de la casa de Deus. Se juntaram todos aí para a reconstrução. Glória a Deus, aleluias. E o rio Ahava é uma variante do nome Eva, já? Ahava significa paisagem aberta, portas del mar. O que te acuerda como portas del mar? Uma paisagem aberta, algo bonito, paisagens bonitas. América Latina, não é? Uma paisagem aberta, onde parece que a paisagem sorri para ti. Não é América Latina? Não é uma alegria a América Latina? Todos os países miram para nós e vê essa alegria que há acá. Não há um espírito diferente em América Latina? Não há uma alegria diferente em nós? E que realmente há uma paisagem aberta acá, em relação a las outras nações, que são mais cerradas as paisagens. Portas del mar, abertura del mar, já está sempre aberto para o mar, já há porto por todos os lados, há como chegar de embarcação. No entanto, chegaram com embarcações aí. E Ava na Bíblia é o nome dado ao rio localizado na antiga Babilônia. Sua verdadeira localização não é identificada, onde estavam os exiliados, por las informações históricas de Barzilian. Barzilian, agora recentemente, descobriu, não? Foi um achado arqueólogo. Os arqueólogos descobriram
alguien que firmó en una piedra, me parece que en Brasilia. ¿No suena? El nombre Barzillai, que é o nome bíblico desse amigo de Davi, não? Desse sacerdote que saiu exilado, necessitou esconder todo esse povo. Eram 42.360 pessoas que saíram nessa época e depois saíram mais. Não suena com Brasília? Eu sempre iba a esconder os nomes deles, já? Acá na América Latina. Brasilian chegou a Brasília em Brasil. Não suena o nome? Brasil com Brasilian e Brasília, que é a capital de Brasil. Brasilian estuvo acá e sacou ofrendas de nossa vegetação, do ouro que há nas Américas, sacou da cá para levar para a reconstrução do templo, como um acto profético tremendo, como algo tremendo. E acá em América, que há em América? As tribos esparcidas estão na maioria em América. La maioria por acá, em Brasil há muitas, escondidas todavia, porque as pessoas não se despertaram todavia, não compreenderam todavia. Glória a Deus, amém? Vão compreender quando o Senhor manifeste, quando seja seu tempo. Então, Barzillai, ele foi um homem muito fiel a Davi nessa época. Mira, Barzillai ajudou a Davi com suprimentos quando seu filho Absalom começou a persegui-lo. Barzillai, na Bíblia, pede a Davi, nesses capítulos que eu mencionei para vocês, ele pede a Davi para volver com seu filho queimar para Jerusalém em seu lugar. Davi pede a Salomão para continuar sendo amigo de Barzillai, porque Davi amava Barzillai. E se entende com esta história, eu deixo aí para que vocês estudem, analisem também esto e busquem do Senhor revelação. Pero compreende-se por esse estudo que eu hice como Davi estava com Barzillai quando estava escondido, e a evidência de que Barzillai foi ele que não deu o nome a Brasil, e por essa evidência histórica dessa pedra gravada com a fecha que ele chegou acá, ele chegou a esse lugar em las Américas, nós compreendemos que este foi o esconderijo então de Davi, onde escondeu Davi. Neemias 7:63 diz: "Y de los sacerdotes los hijos de Abai, los hijos de Los y los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai Galadita y chamou del nombre de ellas." Entonces buscaron su registro en genealogía y no se achó, porque eran exilados, eram parte de las tribos escondidas y fueron excluidos del sacerdocio. Samuel 2 de Samuel 19:31. Barzillai, que não foi encontrado descendência por haber sido exiliado em la época que o rei Davi es fugitivo devido à traição de seu hijo Absalom. Es Barzillai que acompanha Davi de volta. Glória a Deus, aleluia. No 39 habla assim: "Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey David besó a Barzillai y lo bendijo, y él volvió para su casa." Ele devolveu-se, porque sua família estava acá. Então, ele não quedou em Jerusalém, ele volveu.
Incluso Davi, nesses textos, habla a Barzillai querendo que ele vivera com ele, porque Barzillai honra a Davi num momento onde todos os sacerdotes aí nesse tempo querem ver Davi muerto para dar o reino de Jerusalém, para dar o reino de Israel a outro. Pero esse foi o único sacerdote que não se encontrou genealogia, assim como sobre figura de Jesus, que também eles disseram, nós não encontramos genealogia para Jesus. Não encontra porque não lhe convém. A política deles não convenia encontrar genealogia para Jesus, porque não era da maneira deles. E a Barzillai, como sombra figura de Yeshua, passou o mesmo, não encontrou genealogia. Glória a Deus, aleluias. E aí diz no 41, quem hizo passar o Jordão a Davi? Também Barzillai passou o Jordão com o rei Davi para acompanhar ao outro lado do Jordão. E todos os homens de Judá responderam a todos os de Israel, ¿por que o rei Davi é nosso parente? Ou seja, eles questionaram e disseram, por que estão ajudando a rei Davi? Porque é nosso parente, porque é nossa família. Barzillai está dizendo também que Davi era família, por isso o ajudou. Ele é minha família, eu sou de Israel também, eu sou os que esparciu, pero é minha família, não vai sacar, não vou deixar minha genealogia hacia atrás. Então, nessa história empieza muitas coisas em relação a los esparcidos, compreende? A esconder, porque em verdade era vontade de Deus esconder as tribos, era vontade de Deus esconder os esparcidos por causa de tudo que ia se manifestar e está manifestando nesse último tempo. Por isso empenharam tanto em encontrar a genealogia, haciendo testes em todas as pessoas para encontrar os esparcidos, porque havia necessidade desses sacerdotes que aún estão aí, mesmo que não exerçam, pero estão aí e querem o poder de alguma maneira, esse poder de nosso Messias, de nosso Deus, porque querem poner aí lo que lhe convém. Compreende? E os que foram esparcidos são os Barzillais que vão se poner em contra. São os Barzillais que vão dizer, não, sou da família de Davi, somos nós da família de Davi. Somos nós descendentes da família de Davi. É de Yeshua esse trono. São de los descendentes de Davi esse trono. E nadie vai roubar este lugar, porque este lugar é dado a nós. Nós somos os utensílios sagrados, nós somos sacerdócio santo del Senhor, nós somos os levantados para ser reis e sacerdotes. Pero eles não aceitam isto, como não aceitaram na época que disseram, nasceu um novo rei. Não aceitaram. Outro rei? Eu sou o rei aqui, não vou aceitar outro rei. Então, mata-los. Matem todos os ninhos para que não escape esse rei de mi vista. Então, matem a todos para matar esse elegido. E essa história vai repetir novamente, porque matem a todos para matar os elegidos, porque são os elegidos que eles buscam.
son los que agradan el corazón del Señor, son los que son verdaderamente utensilios santísimos en el altar del Señor, porque son santísimos. Entonces ese pueblo contaminado no acepta lo santísimo del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos. Entonces en el 42, ¿no? Dice, ¿cómo no conoció la descendencia de Barzillai? Y ahí sigue el versículo más. ¿Por qué os enojáis vosotros de esto? ¿Por qué se enojaron? Estes sacerdotes que no encontraron la descendencia de Barzillai y se enojaron con los de la tribu de Judá que fueron a ayudar a David y con todos que ayudaron a David a traerlo de vuelta. Se enojaron. ¿Y por qué se enojaron? ¿Por qué están enojados con nosotros? Nosotros trajimos él porque somos familia de él. Porque somos sacerdotes, somos familia de David. Entonces, ¿por qué no está mi genealogía ahí? Si nosotros sabemos nuestra genealogía. Y ustedes también saben nuestra genealogía. Y saben que somos parentes. Y tenemos descendencia como sacerdote. Entonces, usted ve indício nesse texto que realmente ellos sabían quién era que estaba ahí. Ellos conocían, eran conocidos. Pero él tenía la necesidad de ignorar eso por un propósito. Pero Dios estaba al mando de esto también, por eso los hizo hacer así. Y dijeron, ¿hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos nosotros recibido en él, de él algún regalo? ¿Por qué? Porque ellos deram al rei abrigo, deram al rei comida. ¿Comprende? Y en el 43, entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes. ¿Qué? Mira el misterio. ¿Por qué 10 partes? Nosotros tenemos en el rey 10 partes. ¿No suena 10 tribus? Nosotros tenemos en el rey David 10 tribus escondidas, porque hay 10 partes en el rey todavía. Nosotros tenemos en él 10 partes. ¿Por qué eso? ¿Y por qué debe ser esto? ¿Alguien sabe decirte? Y dice así, mas nos toca a David, o sea, él es más rey nuestro do que de ustedes. O sea, hay 10 partes esparcidas por ahí, hay 10 tribus esparcidas, pero es a nosotros que nos toca el rey David, no a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no están en mi territorio, ustedes están muy lejos, ustedes están en otras naciones, por eso no nos tocan. Ustedes son las 10 partes esparcidas por las naciones, ustedes son los escondidos, nosotros sabemos quién son. De una cierta forma, no es que está hablando eso, o estoy muy engañada. Y ahí sigue así, las palabras de los esparcidos tuvo más peso que dijo, nosotros somos su familia. ¿Por qué esas palabras de los esparcidos? Los esparcidos que dijeron, nosotros somos familia de David, nosotros somos de la tribu de Judá, nosotros venimos traer nuestro rey de vuelta. Y ellos dijeron, no, él es más nuestro rey, porque estamos aquí en Israel, do que ustedes que están ahí en las Américas. Como la palabra del Señor nos habla. Ellos llevaron entonces David de vuelta. Yo estoy leyendo la Biblia, ya no estoy hablando. No entanto, los sacerdotes de Israel no van a buscar a David.
E Davi se queja de ellos. Davi se queja de los sacerdotes. Porque los sacerdotes não foram buscar-me. E foram os sacerdotes de los esparcidos de las naciones, los que ustedes querem sumir com a genealogia de ellos, que me honraram aqui. No entanto, Davi quer honrar a Barzillai e dizer, vive aqui em meu palácio. Pero Barzillai disse, não, eu tenho que volver a minha família porque há propósito de interromper esta ligação entre eu e ustedes para desaparecer, fazer desaparecer a todas essas descendências e fazer desaparecer desse tempo para adelante todos os esparcidos, para escondê-los e protegê-los e guardá-los, porque assim determinou o Senhor em Isaías, assim, Isaías não, Ezequiel, Jeremias, assim falou o Senhor através de los profetas, e se os profetas falaram de parte do Senhor, vai ter que cumprir, porque foi o Senhor que nos esparciu por las naciones, pero o Senhor nos hará volver de volta. Pero los esparcidos tuvieron el aprecio de salir de los lugares donde fueron esparcidos, estaba escondido, de levar ofrenda para el Señor. Porque não foram levar ofrenda como nós levamos, como você lleva nesse tempo, porque muitas das vezes os irmãos levam ofrenda no altar pensando que está entregando para o pastor, porque nunca dão valor às coisas do Senhor e colocam a ofrenda aí dizendo, Senhor, é para ti. Porque seus corações não estão em Deus, os corações estão com o que hace o humano. Pero ellos saíram, vários sacerdotes se reuniram, saíram a devolver o rei a seu lugar. Assim como os esparcidos, os 144, devolverão o reinado a nosso rei. A essa raiz de Davi, esta estrela de Davi volverá a seu lugar. Como estas ofrendas que saíram para devolver neste lugar santo e sagrado. Porque estas ofrendas eram a representação da primícia de todo. Que somos nós como utensílios do Senhor, que vamos servir em lugar santo. Nosotros somos la primicia del Señor. Nosotros somos los utensilios santísimos del Señor. Compreenda eso espiritualmente, de valor em que usted é para o Senhor. Porque para ti talvez usted não seja nada, mas para o Senhor tu eres importante. Tu eres apreciado para o Senhor. Não para exaltar-te e sair gritando quem tu eres, mas para rodear e dizer, Senhor, graças, de verdade não sou merecedor de toda essa glória, de todo esse poder, Padre, pero eis-me aqui para poder te servir, Padre. Refleja em mim tu glória, refleja em mim tu presença, Padre, porque Deus, quanto mais te tenho, mais necessito de ti, quanto mais te tenho, mais necessito de tu presença. Rinda ao Senhor como um sacrifício agradável a Ele, um sacrifício de vida em santidade, de vida em presença do Senhor. Porque o Senhor quer quitar o mundo de ti, quer quitar as coisas do mundo, as preocupações de las coisas do mundo, isso já não importa mais. Lo que importa para o Senhor é que tu eres para Ele. Tu eres para Ele utensílio santíssimo del altar, de la mesa del santo lugar. Tenha valor. Dê valor a isso, porque o Senhor deu esse valor para ti, pero você não se dá o valor, porque você não se colocou neste lugar.
Deus te puso nesse lugar, pero você não se vê neste lugar, não se siente neste lugar, porque está lejos os pensamentos das coisas espirituais. Você está mais metida nas coisas do mundo, porque se estivesse em inteira santidade, iba a compreender o que representa ser esse utensílio e ser essa ofrenda agradável a Deus. Confia no Senhor e tenha fé. Vai ter que aprender a exercer sua fé, porque vai necessitar esta fé. Vai necessitar poner em ação todo isto para receber sobre ti a unção e o poder que Deus necessita entregar em sua vida, porque Ele já entregou, pero não se concluiu por causa de uma condição de pensamento, uma condição de colocação espiritual, porque não me posicionei no mundo espiritual como necessito posicionar. E hermanos, quão difícil está sendo, quantas lutas há para nós nos posicionar e nos colocar neste lugar que necessitamos. Não é que não queremos cambiar nossas vestiduras, não é que não queremos cambiar a alimentação, não é que não queremos fazer, é porque está sendo demasiado difícil. E oramos todos os dias pedindo ao Senhor: Senhor, ajuda-me a colocar-me em lugar de santidade para ser santo a Ti e ser agradável a Ti em todas as coisas, Padre. Ajuda-me a cumprir com tudo isso, porque ainda manifesto o humano em mim e penso que não consigo. Por isso necessito de sua ajuda, Padre. Manifesta seu poder sobre todos, em todas as nações, porque aún falta compreensão de seu querer e de sua vontade, aún falta compreensão da santidade que necessitamos ter para chegar e nos acercar a tu presença, Padre. Pensamos que estamos, pero todavia nos falta, Deus. Clamando acá, incessantemente e seguro, há muitos clamando, não só por suas vidas, mas por vocês também, porque nós somos os que choram por Israel, e vocês são o Israel de Deus, tanto os esparcidos como os israeles espirituais nascidos de Yeshua, que também foram enxertados, chorando e querendo chorar mais, e querendo fazer mais por cada um, ou por todo isto e por todo lo que vem. Glória a Deus. Espero que compreenda, que nos lleve estas palavras a la razón e não racione. No racione las cosas espirituales, comprenda lo espiritual como espiritual. Glória a Deus, aleluias. Inclusive em 2 Samuel 21 dijeron assim: não temos nosotros parte em Davi? Mi herdad con el hijo de Isaí, padre de Davi. E assim que todos os homens de Israel abandonaram Davi, los de Judá seguiram a su rei, desde el Jordão hasta Jerusalém. Vamos seguir nosso rei, porque Davi é a sombra figura de Yeshua. Vamos seguir nosso rei até o final. E vamos atravessar esse Jordão, por mais que seja difícil enfrentar lo que sea, as objeções de los que não nos querem, as objeções de los que nos querem perseguir a toda costa.
pero nosotros vamos prevalecer y permanecer con nuestro rey. Entonces vamos honrá-lo, assim como Barzillai e toda a tribo de Judá honrou a Davi. Nós honraremos nosso rei Yeshua. Porque esse exército que seguia e levava Davi sabia que poderia interponer no caminho na guerra e enfrentar matança por causa de lo que estava passando, poderia enfrentar conflitos. Nós, como cristianos, temos que saber que a qualquer momento se não pode levantar conflitos simplesmente por estar com o rei. Simplesmente por honrar o rei, simplesmente por devolver o lugar ao rei, simplesmente por devolver o trono ao rei, simplesmente por entronizar em nós o rei, porque nós somos o templo e o trono do rei está em nós. Pero quando entronicemos a presença do Rei em nós e consigamos a plenitude dessa altura que Ele necessita e exige em nós, vamos perseguir de todas as maneiras, porque já não vão mirar a nós mais, pero vão mirar. Quando mirar a nós, vão ver o Rei. E não vão aguentar, porque vão sentir que seu reino está ameaçado por rei muito maior e muito mais poderoso. Pero nós, como a tribo de Judá, não vamos retroceder. Com os que andavam com Davi e iam guerrear com Davi, os guerreiros de Davi não vão retroceder. Nós vamos continuar e permanecer, porque o rei está com nós e ele vai adelante de nós. Então, amados, é por fé, porque essa palavra é de verdade. Não é de mentira, porque nós não servimos Deus de mentira. E Deus que nós servimos não mente. E Deus que você serve não mente. Construyamos lo espiritual, as coisas carnales. Não vamos necessitar por tanto tempo mais. Glória a Deus, aleluias. Que o Senhor te bendiga e te guarde em nome de Jesus. Se acaso me equivoquei em algo, eu pido perdão em nome de Jesus. Sou humana também, posso equivocar em relação a algum texto. Pero eso fue las palabras que el Señor puso en mi boca para traer para su vida. Usted puede analizar en nombre de Jesús. Amén. Y que el Señor te dé el discernimiento en nombre de Jesús y el entendimiento. Un abrazo grande.